Da mesma forma, quando se refere ao castigo eterno, não é que é um castigo eterno porque será infligido por um Deus eterno, mas porque a sua duração é para todo sempre. Se Deus permitir que os ímpios e o diabo fiquem queimando para sempre, o mal será perpétuo. O mal sempre existirá em algum lugar fora do paraíso. E não faz sentido isso. Os adventistas não acreditam no inferno, no sofrimento eterno. Eles ensinam que Satanás, seus demônios e todos os maus, os ímpios, eles serão aniquilados e completamente destruídos. O castigo deles vai ser deixar de existir. Então, os ímpios aqui, os idólatras, os mentirosos, os rebeldes, todos aqueles que a Bíblia diz que não entrarão no reino de Deus, o castigo deles será, na ressurreição dos mortos, eles serão aniquilados. Eles deixarão de existir para todo sempre. Eles não creem em sofrimento eterno. Aliás, Ellen White diz que a teoria do castigo eterno é uma das doutrinas falsas que constitui o vinho das abominações da Babilônia. Contudo, Jesus Cristo usou a mesma palavra para se referir à duração das bênçãos dos salvos e os tormentos dos perdidos. Tem tanto texto bíblico para contradizer isso aqui, eu vou usar só um. Mateus, capítulo 25. Jesus, depois de descrever o grande julgamento, em que vai ter as ovelhas à direita e os bodes à esquerda, e ele diz então: irão estes, se referindo às ovelhas, para os bodes, para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. A palavra eterna aqui, aionios, é a mesma nos dois casos. Então, quando eles dizem, quando Jesus disse que o castigo é eterno, ele é tão eterno quanto a vida eterna. A vida eterna não significa somente uma vida em comunhão com Deus eterno, não indica apenas a qualidade de vida, mas também a sua duração, em contraste com o sofrimento da morte. Da mesma forma, quando se refere ao castigo eterno, não é que é um castigo eterno porque será infligido por um Deus eterno, mas porque a sua duração é para todo sempre. Jesus se referiu a isso com outras palavras, dizendo que o verme não morre e o seu fogo nunca se apaga, que são expressões que se referem à eternidade do sofrimento. O problema que eu tenho com essa ideia de um inferno eterno seria o fato de que, de certa forma, isso seria uma vitória do diabo. Porque o diabo tirou um grupo de criaturas da graça de Deus, levou para o seu reino e prometeu para essas criaturas: é certo que vocês não morrerão, como ele prometeu para Adão e Eva lá no Jardim do Éden. É certo que vocês não morrerão. Se essas criaturas continuam vivendo com ele, queimando para sempre, ele que ganhou, porque ele vai fazer com que um pedaço do universo fique para sempre vivendo separado de Deus. Se os ímpios vão ficar queimando por toda a eternidade no inferno, das duas uma. Ou existe vida fora de Deus, ou Deus está no inferno também. Porque se só existe vida em Deus, como é que alguém vai viver para sempre queimando se ele está fora de Deus? Ele está na impiedade. Ou o inferno também faz parte do ser de Deus? Isso é muito complicado. Então, falar que os ímpios vão queimar para sempre na ausência de Deus não faz sentido, porque vida só em Deus. Falar também que Deus vai estar no inferno para que permita que eles tenham vida, também não faz sentido uma coisa dessa. Judas, no verso 7, fala da destruição de Sodoma e Gomorra. E fala assim, ó: igualmente Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do fogo eterno. Exemplo de um fogo eterno. Eu pergunto para você, Sodoma e Gomorra estão sendo queimados até hoje? A cidade foi consumida pelo fogo, mas o fogo não continua até hoje. Sodoma e Gomorra não continuam queimando. Então a própria Bíblia me mostra que em determinadas situações, a expressão idiomática fogo eterno não significa um fogo que vai ficar queimando para sempre, mas significa um fogo de, como é que eu diria para vocês? Um fogo de proporções eternas, ou seja, de consequências eternas. Um fogo do qual você não poderá mais reconstruir aquilo. Percebeu? Então, quando a Bíblia fala o fogo que nunca se apaga, o sentido não é esse.
como será o fim dos ímpios. Malaquias, capítulo 4, versículo 1. Pois eis que vem um dia, queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como palha no dia que vem e os queimará, diz o Senhor do Exército, de modo que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Será com grande dor que Deus verá os seus filhos, as suas criaturas, sendo destruídos naquele dia. Mas, na minha opinião, esse fogo que desce do céu e consome os ímpios depois do milênio, ele é real, esse fogo do juízo, ele é literal, mas ele não é um fogo comum, porque ele produz tormento e não queimadura. É o fogo da ausência absoluta de Deus. E, na minha opinião, ele não ficará queimando para sempre. Deus vai consumi-los, e como eu li em várias passagens da Bíblia aqui, deles não ficará nem raiz, nem ramo. Porque se Deus permitir que os ímpios e o diabo fiquem queimando para sempre, o mal será perpétuo. O mal sempre existirá em algum lugar fora do paraíso. E não faz sentido isso. Porque a vida é em Deus. O salário do pecado é a morte. A Bíblia não fala que o salário do pecado é morrer eternamente queimando. Consumir eternamente. Que consumação é essa que nunca termina? Então é consumar mesmo.